Boa noite, gente. Gente, a coisa tá pegando fogo. Tem uma campanha dos diabos aí nas redes sociais de deputados bolsonaristas pedindo a senadores que não votem no candidato Jorge Messias, que o presidente Lula escolheu para ser o próximo ministro da Suprema Corte. Mas por que tudo isso? O que os deputados têm a ver com isso? O deputado que está encabeçando esta campanha é o Kataguiri, aquele Nisei dos infernos, aquele japonês dos infernos, aquela aberração dos infernos. Está encampando essa campanha aí nas redes sociais. E tem muita gente falando nisso. O Alcolumbre não queria que fosse o Jorge Messias, porque o candidato dele é o Pacheco. E ele pode encabeçar também esta campanha contra o candidato do presidente Lula. Gente, eu acho que a coisa está ficando cada vez mais esquisita no Brasil. O povo não quer que o presidente Lula faça nada. Tudo que Lula se prontifica a fazer, a elite cebosa e os bolsonaristas se levantam contra. Só dá certo porque Lula sabe a terra que pisa. Lula nunca perde para sapo. E esta campanha também vai dar em nada. Porque Lula é um ser abençoado. Tudo que ele se prontifica a fazer dá certo. Deus abençoa. E se ele escolheu Jorge Messias e não Pacheco, é porque ele conhece Pacheco. Aliás, todos nós conhecemos Pacheco. Quem foi Pacheco como presidente do Senado? Nada. Um Zé Ninguém, que não fez porra nenhuma. Foi um serviçal da extrema-direita, um farsante disfarçado ali, que você não sabia quem era aquele cara. Tudo nele era no banho-maria, sabe? Colocava tudo debaixo do tapete. Já pensou uma coisa braba dessa na Suprema Corte? Deus me livre de ter um Pacheco na Suprema Corte. Seria mais uma aberração do presidente Lula. Lula já sofreu demais com as más escolhas para a Suprema Corte. Aliás, o PT, tantas escolhas de Dilma como de Lula não foram felizes. Lula está sendo feliz nas últimas escolhas. Flávio Dino, sabe? Isso é escolha. Pessoas que têm capacidade, credibilidade, sabe? E se ele quer o Jorge Messias, é porque ele conhece Jorge Messias. Conhece seu saber jurídico. O Kataguiri está aí dizendo que o Jorge Messias não tem biografia, não tem histórico, não tem carreira jurídica, não tem capacidade. E os que Bolsonaro escolheram, os terrivelmente evangélicos, que não julga as causas segundo a Constituição, mas segundo suas vontades, estão ali para fazer a vontade de Bolsonaro. Isso é uma aberração. Estes infelizes não disseram nem fizeram nada para impedir que estes bosta, esses lixos, fossem votados e eleitos ministro da Suprema Corte. Esses nadas, esses é ninguém, estão lá. Agora estão tentando fazer esta campanha infeliz para impedir Jorge Messias. Gente, o que pesa sobre Jorge Messias? De tão ruim assim? Nada. O homem honesto, é evangélico, é um homem de respeitabilidade, todos respeitam, mas é que Pacheco é o preferido dos senadores. E eles acham que a derrota de Jorge Messias seria para eles como um troféu. Porque seria a segunda vez que alguém é apresentado pelo presidente da República e é rejeitado no Senado. Eles estão trabalhando.
para que isso aconteça. E o pior que Pacheco, gente, ele também está trabalhando para isso. O Alcolumbre também. O Alcolumbre é o padrinho do Pacheco, sabe? Mas o Lula sabe o que faz, sabe a terra que pisa, sabe? E é por isso, até dizem que é por isso que o Lula adiou a apresentação deste candidato. Primeiro colocou o Gonet para ser votado, para ver o andamento dos votos, para depois apresentar o Jorge Messias, porque a campanha no Senado é forte a favor de Pacheco. Até os bolsonaristas querem Pacheco, querem Pacheco. Sabe por quê? Porque Pacheco não fez porra nenhuma. Passou a mão na cabeça dos criminosos bolsonaristas, todos eles. Imagina esse infeliz na Suprema Corte. O que não fará para proteger Bolsonaro? Vai se juntar a Fux e fazer maioria para absorver Bolsonaro. É isso que Pacheco iria fazer na Suprema Corte. Lula, esperto, disse: aqui não, jacaré. Tem outro para a Suprema Corte, não é você. Se você quiser sair candidato ao governo de Minas, terás o meu apoio e o meu palanque. Se não quiser, sinto muito, tem outro para a Suprema Corte. Ele não gostou. Não vou sair da vida pública. Nunca esteve na vida pública. Sabe? Nunca esteve na vida pública. Não vejo um só elogio à atuação de Pacheco no Senado. Seria um medíocre na Suprema Corte. Qual é o histórico jurídico? Só se sabe desse homem que é um dos homens mais ricos de Minas Gerais. É tanto que, sabe, no documento que prova os bens, sabe, tá lá, mais de 20 milhões. Como esse cara conseguiu tanto dinheiro? É perguntas que se faz. Cara desse não precisa de nada, vou sair da vida pública, vai continuar advogando. Era um advogadozinho medíocre, mas nessa eleição, sabe, foram tanto medíocres que se elegeram que assustou o país. Tanto para a Câmara quanto para o Senado. Foi uma aberração, gente. Deputados medíocres, senadores medíocres, e Pacheco foi um deles. Agora, você acha que Lula, depois de sofrer tanto com as más escolhas, vai escolher um Pacheco? Pacheco nunca será ministro da Suprema Corte. Nunca. Não seria escolhido, como não foi por Bolsonaro, não será escolhido também pelo presidente Lula, só se Lula for besta. E isso Lula não é. Logo, Pacheco, quer largar a vida pública? Tu nunca foi um homem público. Sabe? Tu foi um que chegou e esteve lá. Te deram uma oportunidade e tu não soube aproveitar. Por que quer mais outra oportunidade do presidente Lula? Recebeu uma votação em peso, tanto da bancada bolsonarista quanto da bancada governista, e não aproveitou. Agora quer que o presidente Lula o escolha como futuro ministro da Suprema Corte. Seria uma votação expressiva, porque os senadores querem. Então Lula tem que aproveitar isso. Não é assim que a banda toca. Lula escolhe quem ele quiser. Os senadores aceitam e votam, ou rejeitam e não votam. É assim que a banda toca. E Lula não vai ceder. Gente, ultimamente Lula tem realmente peitado tanto Hugo Mota quanto Pacheco. Eu não sei qual é a carta na manga que o presidente Lula. Agora, o homem está peitando. Está peitando e está vencendo. Lula hoje tem as redes sociais e o povo acordou. E não é um Pacheco, um Alcolumbre, um Hugo Mota que vai impor a sua vontade ao presidente Lula e o presidente Lula vai baixar a cabeça e aceitar. Eu acho que esse tempo acabou.
Acorda, bando de infeliz. Lula está com a corda toda e a vitória é certa, querendo vocês, almas cebosas, ou não.